Bom dia, meus queridos irmãos, membros da Igreja Presbiteriana de Muriaé, também as nossas congregações em Patrocínio, Palma, Miraí, e você que está nos acompanhando nessa manhã, nesse culto de ressurreição, domingo da ressurreição, domingo da Páscoa. Vamos tratar desses temas que são tão importantes para a vida da Igreja. Eu quero convidar você à leitura do Evangelho de Lucas, o capítulo 24. Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Diz assim a palavra de Deus: Mas o primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Esse belo texto das Escrituras, com pesar, é lido muitas vezes, uma única vez no ano, nessa semana chamada de Semana Santa, nesse domingo chamado Domingo de Páscoa ou Domingo da Ressurreição. É uma pena, porque esse texto é uma verdadeira preciosidade. É o elemento mais caro da nossa fé. E esse texto das Escrituras, na verdade, essa narrativa, nós podemos encontrar nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, que nós fizemos a leitura, e João. Mas eu, particularmente, tenho sempre escolhido a leitura do Evangelho de Lucas por causa do que nós encontramos aqui no primeiro versículo: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada. E eu lembro, um dia como hoje, no meu ministério realizado em cidades como Alto Caparaó e Espera Feliz, em que o povo tem o costume de realizar esse culto pelo menos às 6 horas da manhã, para que possa fazer jus ao texto bíblico alta madrugada. Mas não há problema algum em nós fazermos 9 horas da manhã, mas é uma boa lembrança que nós temos daqueles tempos ali, em que seguia-se, após o culto, a ceia do Senhor, a qual hoje nós vamos estar impedidos de tomarmos juntos, e depois um grande café, uma mesa grande, bonita, para que todos tomassem café e pudessem confraternizar. Que o bondoso Deus, a sua misericórdia, nos permita em breve que nós possamos voltar aos cultos presenciais e termos então esses momentos de comunhão que fazem tão bem a igreja. A ressurreição deveria despertar em nós os sentimentos mais belos e mais profundos. Aqui no versículo de número 11, 12, nós temos a expressão ou as expressões das mulheres que foram ao sepulcro e também de Pedro. Das mulheres, o versículo 11 é dito, a palavra que elas ministraram para os demais discípulos acerca do que elas encontraram, o túmulo vazio. Tais palavras lhes pareciam
como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. A ressurreição é para que eu e você nos maravilhemos do poder de Deus, é para que eu e você nos maravilhemos da graça de Deus, é para que eu e você nos maravilhemos de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, o Cordeiro de Deus que não pôde ser contido pela morte. Ele é a primícia de todos aqueles que vivem, e nele nós também viveremos eternamente. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Não é vão o ajuntamento da tua igreja nesse momento, reunida por famílias em diversos lugares, a igreja em torno da palavra santa, percebendo que os primeiros irmãos, a primeira igreja que estava para nascer, encontrava-se tomada de maravilhamento, de grande alegria. Era como um delírio, era como um sonho. O Senhor amado não estava morto, mas estava vivo, havia ressuscitado. Eram verdadeiras as palavras dos profetas. Ó Deus bendito, que esta mesma alegria possa dominar mentes e corações no dia de hoje. Assim nós oramos no precioso nome do Cristo ressurreto. Amém. Ainda o Evangelho de Lucas, o capítulo 24, versículo 13, nós temos a sequência dessa história até o versículo 35, e eu gostaria que você estivesse participando comigo dessa leitura. Nós vamos fazer a leitura em uníssono. Eu vou estar lendo aqui e você vai estar me acompanhando juntamente nessa leitura. Você e todos da sua casa que estão com você nesse momento. Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 13 até o de número 35, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecerem. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes como a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por ele reconhecidos no partir do pão. Meus queridos irmãos, é muito significativa a leitura desse texto, porque nos faz pensar no muito grande número de irmãos e irmãs que não entenderam a obra de Cristo Jesus na cruz a favor dos eleitos, a favor da igreja. Muitos há que vivem a vida sem entender o significado da ressurreição e caminham como aqueles discípulos, por não entender, caminham cabisbaixo, caminham entristecidos. Pode ser que você esteja caminhando a vida cristã dessa maneira, cabisbaixo, entristecido, como se Jesus não estivesse presente, como se Jesus não houvesse ressuscitado, como se Jesus não estivesse bem vivo para ouvir e atender às suas necessidades e para falar de forma profunda ao seu coração. Eu creio que não haja pecado tão terrível como esse, o de não reconhecer a obra de Cristo. Vamos orar e clamar a Deus que nos perdoe os pecados, principalmente esse, de vivermos a vida cristã de forma alienada, porque muitos há que estão na igreja, mas totalmente desligados de Cristo. Alguns afastaram-se do templo, outros estão no templo, mas estão de fato afastados de Cristo Jesus. Bondoso Deus, a soma dos nossos pecados, nós acrescemos nesse momento o pecado de vivermos a caminhada sem valorizarmos a doutrina da ressurreição. O pecado de caminharmos pela vida como aqueles nossos primeiros irmãos, cabisbaixo, fugindo como que da presença do Senhor para um lugar bem afastado. Ó Deus, tem compaixão de nós nesse momento. Perdoa os pecados que temos cometido e perdoa-nos em particular este pecado de viver a caminhada cristã como se o Senhor Jesus não houvesse ressuscitado, como se o Senhor Jesus não estivesse vivo. Tem compaixão de nós, ó Deus, que seja esse domingo da ressurreição, esse domingo da Páscoa, um recomeço para uma caminhada firme em Tua presença. Assim oramos e confessamos essa nossa falha, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Nesse dia nós louvamos a Deus pela sua vida, pela disposição boa e santa que o Espírito Santo colocou no meu e no seu coração para nós estarmos apegados ao culto. O culto é para a glória de Deus. O culto é para o louvor de Deus e para a edificação da igreja. Muitas coisas nos alegram nessa manhã. Primeiro, o fato da igreja estar reunida. O inferno nunca poderá prevalecer contra a igreja.
de sorte que, embora não reunidos de forma presencial, nós, Igreja do Senhor, estamos reunidos em nossas casas. Onde estiverem 2 ou 3 em nome do Senhor, o Senhor está presente. O Senhor está presente aqui nesse lugar, na minha casa, como está presente aí com você nesse momento. E isso é motivo de alegria. Motivo de alegria porque é o dia do Senhor. O domingo é um dia reservado para o culto. O domingo é um dia reservado para a comunhão. E embora nós estejamos em isolamento social, nada impede a você de mandar uma mensagem para mim hoje, de mandar uma mensagem para minha família. Nada impede você de mandar uma mensagem para os seus irmãos. No dia de hoje eu quero mandar mensagens para os meus irmãos, mas não vamos mandar mensagens no grupo. Vamos mandar mensagens individuais, mensagens pessoais para os nossos irmãos. Vamos mostrar interesse pela vida dos nossos irmãos, pela vida da nossa família da fé. E no dia de hoje, essa semana em que há aniversariantes, e nós vamos tratar deles à noite, hoje, especialmente, 2 irmãos, nós temos informações que estão aniversariando hoje. O nosso irmão Diácono Gabriel e a nossa irmã Mariane Sattler. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. E de repente outros tantos que estão acompanhando esse culto, estão participando do culto neste momento, também estão aniversariando. Se for o caso, coloque no seu comentário que você está aniversariando e nós vamos também logo à noite estar orando pela sua vida. E eu também louvo a Deus, dentre tantos irmãos que estão assistindo ao culto, por um irmãozinho muito especial. É o nosso irmãozinho Moisés, o filho da dona Ivonete. Essa semana a Marilete muito nos emocionou quando ela postou no grupo de nossa igreja uma foto do Moisés assistindo o culto. O Moisés com a Bíblia na mão, o Moisés levantando as mãos em adoração e falando da alegria do Moisés em participar do culto. E isso nos emociona, porque o culto é momento de louvor, é momento de gratidão, o culto é momento de festa a Deus. E nós vamos continuar nessa festa a Deus, agora louvando com alguns cânticos. O nosso querido irmão Breno está conosco aqui mais uma vez, nos auxiliando. Vamos louvar a Deus com alegria nesse momento. Bom dia, queridos irmãos, paz de Cristo. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com 2 cânticos bem conhecidos. Um é o hino 334 e o outro é o hino Porque Ele Vive. Vamos cantar nessa sequência. Quem tiver o hinário aí pode abrir e cantar junto com a gente, beleza? Ceguei, andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi
sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Aleluia, grande Deus. Amém, Jesus. Amém?
Meus queridos irmãos, nós vamos falar nesta manhã sobre a Páscoa. Eu quero convidar você à leitura do livro de Êxodo, o capítulo 12. Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. É o segundo livro das Escrituras, fácil de ser encontrado. Êxodo 12, os versículos de 1 a 14 dizem assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que nos dê instrução, entendimento desta importante e complexa porção das Escrituras Sagradas. Bondoso Deus, mais uma vez levantamos a nossa voz em oração, clamando para que este momento, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é alimento do Senhor para o povo que o Senhor tem chamado desde a eternidade, para que esta palavra possa calar profundo dentro de nós e possa nos alimentar de tal maneira que possamos sair deste culto aqui fortalecidos e mais bem preparados para enfrentarmos as muitas adversidades da vida. Ó Deus bendito e maravilhoso, nós oramos e clamamos a Tua direção, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos aqui meditar nessa escritura da palavra de Deus sobre a Páscoa. A Páscoa e o Natal são com certeza as duas festas mais importantes do calendário cristão.
todas as religiões que têm como base a Cristo reconhecem a importância dessas festas. No entanto, não há como negar, quando olhamos os textos das Escrituras Sagradas, quer de forma isolada os textos que tratam da instituição, ou o texto que trata sobre o nascimento de Jesus, no caso o Natal, quer no todo das Escrituras, é perceptível para nós que a Páscoa e o Natal são festas que foram totalmente corrompidas. Elas foram deixadas como que ao gosto do freguês. São festas que nos nossos tempos foram transformadas em festas comerciais, importantes festas comerciais. Mas nós precisamos resgatar o sentido correto dessas festas. A Páscoa talvez tenha sido mais corrompida do que o Natal. E é importante nós entendermos o sentido, porque também, com pesar, muitas pessoas há que não leem as Escrituras. E até muitas pessoas dentro das nossas igrejas não têm conhecimento suficiente das Escrituras para entender estas festas importantes. Então vamos tratar da Páscoa observando aqui o nosso texto. Primeiro eu quero dizer para você que a festa da Páscoa, ela remonta a quase 2000 anos antes de Cristo. Porque não há como nós tratarmos desse texto se nós não voltarmos os olhos para o livro de Gênesis, no capítulo 12, o chamado de Abraão, ou Abrão, a maneira como Deus trata com Abrão, a promessa que é feita a Abrão, que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus prometeu a Abrão que ele seria uma grande descendência, que ele seria um povo inumerável, assim como a areia nas praias, assim como as estrelas no céu. A descendência de Abraão não poderia ser contada. E quando Deus fez essa promessa, Deus também passou detalhes para Abraão. Deus disse a ele que o povo que iria descender dele seria escravo por mais de 400 anos. E quando nós abrimos as Escrituras aqui em Êxodo, é justamente isso que nós encontramos. A promessa que Deus fez a Abraão foi confirmada no seu filho Isaque, foi confirmada no seu descendente Jacó e foi confirmada nas 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Desses filhos, José se tornou governador na terra do Egito. E por causa de uma grande fome que veio sobre toda a terra, o povo de Abraão, aproximadamente 70 pessoas, desceram para o Egito. E ali, sob a proteção de José, eles prosperaram. Mas as Escrituras, quando nós começamos a ler o livro de Êxodo, elas nos narram que o faraó morreu e um outro faraó assumiu o poder. E esse faraó não conheceu a história de José. Ele não deu honra à história de José. Ele não respeitou a história de José. E o povo de José, a descendência de Abraão, que estava sendo formada ali na terra do Egito pelo cuidado divino, passou a ser uma ameaça para o povo do Egito. E Faraó entendeu que era necessário exterminar aquele povo. E a melhor forma de fazer isso era eliminando os homens. Ordens foram dadas às parteiras para que os meninos fossem mortos no parto. Mas as parteiras tinham temor de Deus e elas então arrumaram um subterfúgio, dizendo que as mulheres hebreias eram mais vigorosas que as mulheres egípcias e quando as parteiras chegavam, o trabalho de parto já estava bem adiantado e não havia então como assassinar uma criança sem que a mãe percebesse o crime. Faraó então usa uma outra estratégia, que era ordenar que os meninos fossem lançados no rio Nilo para que morressem afogados, para que fossem devorados pelos crocodilos, que fazia parte de alguns dos deuses. São dias de grande aflição. E Deus levanta um homem, Deus levanta Moisés.
E através de Moisés, Deus vai prover libertação ao povo que fora formado ali na terra do Egito, chamado de povo hebreu. Deus está honrando a sua palavra feita a Abraão. Deus sempre honra a sua palavra. É por isso que eu e você estamos aqui nessa manhã, compartilhando as Escrituras, porque Deus tem chamado um povo e Deus tem esclarecido esse povo por meio da sua palavra. Deus tem alimentado esse povo por meio dessa palavra. Eu e você fazemos parte desse povo que Deus abençoou naqueles tempos e quer abençoar também nessa manhã. É muito importante nós considerarmos que a Páscoa era então um evento do Antigo Testamento. A Páscoa era um evento do povo judeu. O que tem a Páscoa a ver conosco? Tem muito a ver, porque a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro Pascal. João Batista, que foi aquele que preparou o caminho para Jesus, ele proclamou acerca de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é a nossa Páscoa. Eu quero nessa manhã estar fazendo um paralelo das Escrituras de Êxodo 12, a Páscoa dos Hebreus, com Jesus, a nossa Páscoa, para nós entendermos o significado da Páscoa para os judeus e o significado da Páscoa para nós hoje, que estamos sob o Cordeiro Pascal, o Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você tenha muita paciência nessa manhã, porque é um culto em forma de escola e nós precisamos aprender a palavra, porque a distorção foi muito grande, a distorção acerca da Páscoa. No Natal, que nós comentamos aqui, há uma distorção, mas ainda se consegue alguns subterfúgios, né? Como, por exemplo, os presentes dados no Natal. Nós podemos até fazer uma referência a Jesus, o presente de Deus para a humanidade. São subterfúgios, né? Para nós tentarmos, de alguma forma, aproveitar um pouco do Natal e não perder totalmente o significado do Natal. Mas a Páscoa ficou confusa, porque a Páscoa que nós comemoramos, ela fala de um animal que não é o cordeiro, ela fala do coelho. E ela fala de um ovo de chocolate. Então, nós não temos problema nenhum com a Páscoa comercial. Eu gosto de chocolate, minha esposa faz chocolate. Nessa época as pessoas compram os ovos de chocolate. Mas nós, cristãos, precisamos estar atentos ao que é a Páscoa das Escrituras. A verdadeira Páscoa. Então, essa Páscoa comercial, ela não tem nada a ver. E não tem como nós tirarmos dela elemento algum para nós falarmos sobre a Páscoa cristã. Por isso que nós temos que olhar para o texto bíblico com maior cuidado e com maior atenção. Então preste atenção. Os versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Mas como pode ser isso? Era o mês de Abib, ou o mês de Nissan, era aproximadamente entre abril e maio. Como poderia ser o primeiro mês do ano? Deus estava falando com ele assim: a partir de agora, o janeiro de vocês é esse. É claro que o nosso calendário nada tem a ver com o calendário hebraico, ou o calendário babilônico que foi ajustado, que foi adotado pelo povo hebreu. Eu estou aqui falando de uma forma que você possa entender. Então eles estavam possivelmente entre os meses que nós temos, os meses de abril e maio, que nós estamos vivendo neste momento. E Deus fala com eles: esse é o primeiro mês para vocês. Este vai ser o janeiro de vocês. O que Deus estava falando com isso? Deus estava falando o seguinte: a partir de agora, vocês, Moisés, fala com o povo, vocês estão começando uma nova história. Vocês não vão ser mais submissos aos egípcios. Vocês agora começam a escrever a sua própria história. Vocês não são mais escravos. Vocês agora terão as suas próprias leis. Vocês agora não vão precisar mais observar as leis dos senhores de vocês, que são os egípcios, porque eles não mais serão senhores sobre a vida de vocês. Vocês agora vão cultuar
a um único Deus. Vocês não vão mais cultuar aos deuses do Egito. Um novo calendário eu estou propondo para vocês, Moisés. Fala com o povo. Agora é uma nova jornada. Agora é um novo começo. O que significa isso para mim e para você? Significa que a Páscoa para nós, ela é um novo começo. Eu gostaria de que você olhasse as Escrituras da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, o versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, o Cordeiro do Antigo Testamento, ele fez com que o povo experimentasse um novo calendário, uma nova história, um novo recomeço. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, ele convida a mim e a você a uma nova vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Páscoa é recomeço. Você tem andado de acordo com o sentido da Páscoa? A sua vida tem sido de fato uma vida vivida em novidade? Ou as coisas velhas, as coisas passadas, elas continuam pesando sobre a sua mente e sobre o seu coração? O versículo de número 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E o versículo 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O que significa isso? Significa isso que a Páscoa não era para um indivíduo. A Páscoa era para a família. É possível que as famílias tivessem pelo menos até 10 pessoas. Então, aqueles cujas famílias fossem pequenas deveriam juntar-se com outras famílias. E como eles comeriam a Páscoa? As famílias estariam na mesma casa, mas de costas uma para a outra, comendo a Páscoa. O que significa isso? Significa que a Páscoa é para a família. A nação de Israel, ela seria dividida em 12 tribos, os 12 filhos de Jacó que desceram para a terra do Egito. Logo, a Páscoa é para a família. A Páscoa não é para uma pessoa comer sozinha. Jesus é a nossa Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa ela foi substituída pela mesa do sacramento, a mesa da comunhão, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é para que eu e você a comamos e bebamos dela sozinhos. É por isso que não faz sentido a ceia online. A ceia é para que nós possamos fazer em família. E eu digo que é até importante. No dia de hoje, geralmente, após a ministração sobre a Páscoa, nós teríamos a ministração da ceia do Senhor. Mas devido ao isolamento social, nós não teremos essa ministração. E eu penso que é muito importante que nós não tenhamos mesmo essa ministração da ceia do Senhor. Porque muitos há que se acostumaram com a ceia do Senhor. E ali comem o pedaço de pão e tomam o cálice de vinho e fazem aquilo de forma rotineira. Não tem mais sentido na vida. A Páscoa fala que o Senhor veio redimir o seu povo, as famílias do seu povo. A Páscoa cristã, Jesus, o Cordeiro Pascal, ele veio para salvar a igreja, ele veio para salvar o seu povo. Então a Páscoa, ela fala da salvação da igreja. No versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então, o cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. O cordeiro aqui, macho, não tem nada a ver com masculinidade. A ideia de que
a sociedade naqueles dias era a sociedade regida pelo homem. Era e continua sendo, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus diz que o cabeça da família é o homem e a mulher é a sua auxiliadora. E os dois trabalham juntos para a glória de Deus. O homem honrando a sua mulher e dando a vida por ela. A mulher honrando o seu marido e sendo submissa a ele. Esses princípios da palavra de Deus são princípios absolutos. São valores que não podem ser mudados. Mas macho não tem nada a ver com masculinidade. Aqui tem a ver com humanidade. O primeiro que foi criado foi o macho, foi Adão. Adão pecou, porque sobre ele pesava a responsabilidade. Deus havia dado a ordem a Adão e não a Eva. Adão era o representante da raça humana. Então o cordeiro macho, ele fala daquele que representa a raça humana. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é chamado de o segundo Adão. Jesus é o Cordeiro sem defeito. É o Cordeiro perfeito. Jesus não cometeu pecado algum. O versículo 6 diz: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o embolará no crepúsculo da tarde, e o guardareis até ao 14º dia desse mês. Ou seja, iria ser separado o melhor cordeiro do rebanho, e ele ficaria em observação por aqueles dias. Aquele cordeiro seria separado para que ele não se machucasse. Ele não poderia ter uma pata quebrada, ele não poderia ter defeito algum, ele seria observado aqueles dias. O Senhor Jesus foi observado por toda a sua vida, por anjos, por homens e por demônios, e ele não cometeu pecado algum. Então o cordeiro guardado até ao 14º dia, ele fala do cordeiro imaculado. O cordeiro que não cometeu pecado. Jesus é esse cordeiro, o cordeiro de Deus, que foi observado pelas multidões. As multidões convidaram Jesus a pecar e Jesus não pecou. Jesus foi observado pelos religiosos, eles convidaram Jesus a pecar e Jesus não pecou. Jesus foi observado pelas autoridades romanas, pelos soldados, ele foi convidado a pecar e não pecou. As multidões convidaram Jesus a pecar. Quando ali na cruz, morrendo pelo seu povo, as multidões o afrontavam. E Jesus não pecou, Jesus não murmurou palavra alguma. Então esses dias representam todo o período da vida do Senhor Jesus, uma vida marcada pela santidade, uma vida marcada pela pureza. O texto fala que ele seria imolado no crepúsculo da tarde. Flávio Joséfo foi um importante historiador do primeiro século da igreja. E ele relata acerca da Páscoa que o crepúsculo da tarde eram exatamente 15 horas, 3 horas da tarde. E quando nós olhamos para os textos da crucificação, fica evidente que a obra foi consumada na 9ª hora, ou seja, às 3 horas da tarde. O texto aqui aponta claramente para Jesus, o Cordeiro Pascal, para que não houvesse dúvida alguma, quando nós fizéssemos esses paralelos, quando nós fizéssemos essas comparações, que o cordeiro que foi imolado às 3 horas da tarde, ele era uma sombra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, imolado, entregou a sua vida às 3 horas da tarde, a obra fora plenamente consumada. No versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Levítico, o capítulo 17, o versículo de número 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Presta atenção. Porque a vida da carne
está no sangue. Que carne? A carne do animal. A vida do animal. Que animal? O cordeiro, né? Mas qualquer animal. A vida do animal, a vida do ser humano está no sangue. Aqui o animal a que se refere é o cordeiro. É o animal que seria oferecido como oferta agradável a Deus, como holocausto, como oferta que iria satisfazer a ira divina. Então o animal, ele seria oferecido. E aqui a Escritura nos fala que o seu sangue seria colocado em ambas as ombreiras e na vega da porta, ou seja, nos batentes das portas das casas seria colocado aquele sangue. Aquele sangue representa então a vida do cordeiro. Então o cordeiro foi imolado, ele foi degolado, o sangue foi derramado sobre uma vasilha, e ali com esopo, com uma esponja, fora passado então nas portas, nas vergas das portas das casas dos judeus. Porque o juízo de Deus já estava determinado sobre o povo do Egito e também determinado sobre Israel, se Israel não obedecesse à palavra do Senhor. Então o anjo destruidor, o anjo da morte, quando ele passasse ali pela porta, pela casa dos hebreus, ele haveria de ver o sangue. E quando ele visse o sangue, estaria evidente que ali uma vida foi oferecida por aquela família. O sangue de Jesus Cristo é o sangue que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo é o sangue que nos garante vida eterna. É o sangue que nos garante a certeza de que nós vamos morrer, mas não ficaremos eternamente mortos. Nós seremos levantados para vivermos eternamente com Deus, o nosso Pai, com Cristo, nosso Senhor, e com o Consolador amado, o Espírito Santo de Deus. No versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. A carne assada no fogo. Essa carne assada do cordeiro, ela deveria ser assada de forma uniforme. Ela deveria ser assada de forma completa. Ela deveria ser assada da mesma forma em todos os seus pedaços. Então, essa carne, ela era colocada sobre duas varetas em forma de cruz, perpendicular uma à outra. E então elas eram colocadas sobre o fogo, para que a carne fosse ela assada na mesma proporção. Meus irmãos, com certeza, isso aponta para a cruz de Cristo. Aquela carne naquele espeto aponta para a cruz de Cristo, assada no fogo. O fogo fala da ira de Deus. O Espírito Santo iria batizar, nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. É a promessa do Senhor Jesus. O batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o enchimento da graça e do favor de Deus, e o batismo com fogo, o julgamento de Deus sobre o pecador. Então Jesus recebeu a ira de Deus. O cordeiro assado no fogo foi o Senhor Jesus maltratado terrivelmente durante todas aquelas horas ali na cruz, a meu e a seu favor. A carne deveria ser comida com pães asmos, o pão sem fermento. E nesse momento que eu leio esse texto, me vem a lembrança, a última ceia que nós tomamos na igreja, no domingo da ressurreição, em que a nossa irmã Dona Nenê e mais algumas irmãs prepararam um pão específico para a Santa Ceia, um pão sem fermento, para trazer à lembrança esse significado. O que é o fermento? O Senhor Jesus falou sobre o fermento no Novo Testamento. O fermento traz a ideia de corrupção. O fermento, ele tem o poder de agir na massa,
mas a dona de casa ou aquele que está fazendo o bolo, ele não vê a ação do fermento. O fermento age de forma invisível. Assim o pecado tem feito na minha vida e na sua. As pessoas não veem, mas Deus está vendo. O diabo sabe. Eu e você, quando estamos na prática do pecado, nós também estamos vendo. Nós sabemos o que estamos cometendo contra Deus. Então, os pães asmos, os pães sem fermento, os pães sem contaminação, é um convite à santificação, é um convite à pureza da vida. Páscoa é um convite a santificar. Páscoa é um convite a confessarmos os nossos pecados, a confessarmos as nossas falhas com os homens e com Deus. E também deveriam comer o cordeiro com ervas amargas. Ervas amargas, alguns, para ilustrar bem para as nossas crianças, os nossos professores estão dotados de muita sabedoria e criatividade, às vezes preparam um cordeiro e preparam algumas ervas amargas, né? Algumas verduras como o almeirão e outras verduras amargas, para que a criança possa ter uma noção do que era aquilo. Mas essas ervas amargas, elas eram muito mais amargas do que as verduras que nós estamos acostumados. Porque elas deixavam amargor na boca até por alguns dias. Não era aquele amargor daquele momento que você poderia tirar ali com um pedaço de carne. Você então comia e tirava o amargor ali da boca. Não, aquele amargor, ele ficaria na boca por alguns dias. O que Deus estava fazendo com isso? Deus está falando com Moisés, vocês vão comer a Páscoa, vocês vão comer o cordeiro, vocês vão comer os pães sem fermento e vocês vão comer com ervas amargas, para que vocês não se esqueçam das amarguras que vocês têm passado na terra do Egito, para que vocês não se esqueçam do sofrimento pelo qual vocês têm passado na caminhada de vocês. Vocês vão sair daqui e vocês vão caminhar alguns dias com essa amargura na boca, para que vocês não tenham vontade de voltar para o Egito nunca mais. E nós ficamos pensando, meus irmãos, quão necessárias são essas ervas amargas hoje, na minha boca e na sua boca, para que nós nos lembrássemos das amarguras que nós experimentamos quando estávamos sem Cristo. Das amarguras que nós experimentamos quando estávamos nas trevas, das amarguras que nós experimentamos quando éramos escravos de Satanás, éramos escravos de toda sorte de pecado. De repente você precisa dessas ervas amargas na sua boca nesse momento, para você voltar para os caminhos do Senhor. Ou você que está na igreja, mas totalmente apático, totalmente desinteressado, levando Deus da qualquer maneira, por qualquer desculpa, deixando a obra de Deus em segundo plano. De repente você precisa dessa erva amarga na sua boca, para que você possa se lembrar de como era antes sem Cristo, para que você possa ter o desejo de voltar para a presença do Senhor. O versículo 9... Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. O que significa isso? Deus está falando o seguinte, vocês vão comer o cordeiro. Se a família for pequena, chame uma outra família para juntar com vocês. Mas se sobrar alguma coisa, vocês não vão jogar fora. Esse cordeiro não pode ser desperdiçado. Esse cordeiro não pode ser jogado fora. Tudo nesse cordeiro é proveitoso para mim. Tudo nesse cordeiro é precioso para mim. Até a unha desse cordeiro é importante para mim. Tudo aquilo que sobrar desse cordeiro deve ser queimado, porque eu vou receber como aroma agradável, né, esse cordeiro, o aroma desse cordeiro. O que nós podemos aprender disso? Que Cristo, o Cordeiro de Deus, é suficiente para mim e para você. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, somente em Jesus Cristo. Então, obras
não podem nos conceder a salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. O Cordeiro Pascal é suficiente nessa manhã, para mim e para você. As Escrituras nos falam acerca disso. Eu gostaria de ler aqui o texto de Hebreus, no capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O Cordeiro da Páscoa, ele é suficiente para a salvação. Ele é suficiente para a libertação. Então nós estamos sendo libertos do cativeiro, nós estamos sendo libertos do Egito, nós estamos sendo libertos das trevas, e o que eu e você precisamos essa manhã é tão somente de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador nosso. O versículo de número 11, é: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Um outro texto fala, túnica, sandália nos pés e cajado nas mãos. O que significa isso? O que significam essas roupas? A túnica, a sandália, o cajado, era a roupa para viagem. Então ia colocar a túnica, ia calçar a sandália, porque iam caminhar pelo deserto, ia estar com o cajado para poder se apoiar, porque o terreno do deserto não é uniforme, também para matar alguma serpente, para se proteger de algum animal, de algum perigo. Então o Senhor está falando o seguinte aqui, que o Senhor está com pressa de que eles saíssem da terra do Egito. Então vocês vão comer vestidos, porque vocês estão saindo daqui, e vocês estão saindo daqui para nunca mais voltar para aqui. Deus estava tirando o seu povo do Egito para que nunca mais eles voltassem para o Egito. E na história de Israel, com tristeza, nós vamos ver um dado momento que o povo vai desejar voltar para o Egito. Tanto aqui nessa caminhada até a Terra Prometida, como depois próximo dos tempos do cativeiro, quando o povo tem o desejo de voltar e fazer aliança com a terra do Egito. O que isso significa para mim e para você? Deus colocou em nós uma nova vestimenta. Deus nos vestiu com uma nova roupa, uma nova sandália foi colocada em nossos pés, um anel foi colocado em nós, nós temos o selo de Deus, nós somos chamados por Deus para vivermos uma nova vida. Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz de Cristo. Será, meu querido irmão, minha irmã, que você está voltando para o Egito? Deus tem pressa em que o seu povo saia do pecado. As Escrituras em Lucas, no capítulo 19, elas nos mostram também algo muito interessante. A história de Zaqueu, no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa, desce depressa. Deus tem pressa que eu e você abandonemos o pecado. Deus tem pressa que eu e você abandonemos o Egito. Deus tem pressa que eu e você abandonemos a escravidão do vício, a escravidão do pecado. O versículo 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui é maravilhoso. Aqui é a conclusão da Páscoa. A Páscoa para aqueles que não estão sob a proteção do sangue é juízo. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito e sobre todos aqueles que adoram, que servem a esses deuses, porque eu sou o Senhor.
mas nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós. Aqui está a palavra Páscoa. Aqui a palavra hebraica, pessar, passar por cima. O anjo passaria por cima daquela casa e não destruiria aquela casa. Não haveria mortandade naquela casa. O primogênito daquela família não morreria. As famílias daquela família não iriam chorar a morte do seu primogênito. O sangue vos será por sinal. A Páscoa fala do sinal. Eu e você temos o sinal. Nós recebemos a marca de Cristo, o sangue precioso derramado a nosso favor. E o versículo 14, esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui, meus irmãos, é a transição da Páscoa para a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, a carta aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo 11, ele fala da instituição da ceia do Senhor. Então ele fala que nós vamos comer do pão e beber do cálice em memória do Senhor. Então nós não comemos a Páscoa como os judeus a comiam, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Eu gostaria de encerrar aqui, fazendo algumas considerações finais. A Páscoa, ela libertou o povo da escravidão do Egito. A Páscoa nos liberta do Egito. O Egito é um país, geograficamente falando, mas o Egito também é uma figura. O Egito é uma figura de opressão. O Egito é uma figura de submissão ao pecado. É uma figura de idolatria. Então, nós fomos libertos do Egito. Mas para que a Páscoa funcionasse na vida do povo, primeiro era necessário que o cordeiro fosse morto. Jesus já foi morto por mim e por você. Você tem consciência disso? Que Jesus, o Cordeiro de Deus, deu a sua vida a meu e a seu favor? O segundo entendimento que nós precisamos é que o Cordeiro foi morto, mas para que o livramento seja eficiente, é necessário que o seu sangue seja aplicado sobre a vida do seu povo. O sangue de Jesus Cristo foi derramado a favor dos eleitos. Mas o terceiro entendimento acerca da Páscoa como o elemento que provém livramento da escravidão, que provém livramento do Egito, é que o cordeiro foi morto, o sangue foi derramado, mas é preciso alimentar-se do cordeiro. Então não adiantava matar o cordeiro, não adiantava passar o sangue do cordeiro dos umbrais das portas, se as famílias não se reunissem para alimentar-se do cordeiro. É preciso alimentar-se do cordeiro. E de que maneira nós nos alimentamos do cordeiro? Nós nos alimentamos do cordeiro de forma literal quando nós participamos da mesa da comunhão, comendo do pão e bebendo do cálice. Nós nos alimentamos do cordeiro quando nós obedecemos a palavra. Nós nos alimentamos do cordeiro quando nós nos dedicamos à vida de oração. Nós nos alimentamos do cordeiro quando nós vivemos em comunhão uns com os outros. Nós nos alimentamos do cordeiro quando nós perdoamos uns aos outros. Nós nos alimentamos do cordeiro quando nós pregamos a mensagem do cordeiro, as boas novas do cordeiro a outros. E por fim, a grande lição que nós também podemos tirar da Páscoa: nós só temos o livramento da morte, o livramento do Egito, o livramento da escravidão, quando nós lançamos fora a maldade de todo e qualquer tipo de fermento. Então é preciso lançar fora o fermento da maldade na nossa mente e no nosso coração. Páscoa é recomeço. Recomeço com Deus, recomeço com os nossos irmãos, recomeço com o próximo, preocupados em pregar a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Que a Páscoa, ela faça sentido em sua caminhada. E que a Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa, motive o seu coração, para que logo mais nós estejamos juntos novamente, onde vamos estar falando sobre o medo e como nós precisamos, por meio das Escrituras, encontrar respostas para o medo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por esta manhã.
por nos conceder a oportunidade de estudarmos a Palavra Santa. Nós não podemos nos acomodar na ignorância. Nós não podemos nos acomodar nos preceitos do mundo. A Páscoa, segundo o mundo, não tem nada a ver com a Páscoa, segundo a palavra do Senhor. O Cordeiro Pascal, Jesus, é suficiente para salvar a todo aquele que crê, para salvar o povo que desde a eternidade foi chamado para ser o povo do Senhor. Ó Deus bendito, aplica os ensinamentos da Páscoa em nossa própria vida, para nós vivermos a vida que agrada a Ti somente, para nós exaltarmos o nome de Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal, e para nós o anunciarmos ao mundo, porque esta é a sua ordem, que nós preguemos o Evangelho a todos os povos, que nós façamos discípulos de todas as nações. Ó Deus bendito e maravilhoso, assim nós oramos, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu querido irmão e irmã, que cultua conosco nesta manhã, e com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém.